Emerson Pansieri está chegando ao vivaço nos estúdios da Itatiaia, trazendo todos os detalhes do Cruzeirão nesse primeiro tempo. Um abraço, bom dia, Pansi. Bom dia para você, Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Eu falo em nome de Betfair e Cruzeiro. O jogo é outro. Cirilo, o Cruzeiro continua no mercado à procura desses treinadores, né? Que a gente vem trazendo aqui as informações dia após dia, e realmente o foco é um treinador estrangeiro, e um treinador mais do que estrangeiro, né? Argentino, porque são nomes que aparecem e nomes de argentino para esse trabalho, nessa empreitada em 2024. E até tem matéria no nosso itatiaiasport.com.br com o Léo Jimenez, ou Léo na geral, falando, né, do Gabriel Milito, 43 anos, técnico há quase uma década, né, apesar de jovem aí, em 2015, 3 anos após ter pendurado as chuteiras, é o irmão mais novo do Diego Milito, decidido a encarar aí a carreira como treinador. Ele que assumiu, inclusive, já o Estudiantes, tem uma passagem legal aí no futebol estrangeiro, então é um dos nomes cotados. E a outra matéria fala sobre o Fernando Gago. Eu me recordo, Cirilo, de Fernando Gago, quando tava ali naquele meio barro, meio tijolo no Real Madrid, sabe aquele negócio, você não sabe se vai, se não vai. Sei. E aí tinha especulação em Belo Horizonte, o Fernando Gago tá vindo pro Cruzeiro. Eu falava, gente do céu, eu na época era setorista na Rádio Globo ainda, faz tempo. E o nome dele era citado como reforço para ser jogador. E hoje, citado como uma possível possibilidade em termos de contratação para ser técnico. E tinha idade para estar jogando ainda o Gago, né? Parou cedo, né? Parou, se eu não me engano, com 34, 35 anos. E aí é um treinador jovem, tem uma carreira também aí não muito longa, e atuou também em equipes como Racing, na Argentina, e vai trilhando o caminho dele, né? Passou também pelo Aldosivi, né? Um time também que ele pôde treinar. Já passou também nas categorias de base do Boca Juniors, enfim, é um treinador que está se formando, então são 2 treinadores jovens. E aí, diferente um pouco do Pellegrino, que foi oferecido ao Cruzeiro, treinador de 52 anos, já tem uma bagagem maior, e falamos ontem aqui do currículo dele. Certo é que o Cruzeiro quer resolver todas essas pendências com o técnico e com comissão, até para dar uma definição do que vai fazer sobre esses profissionais, né? Tem profissional que trabalhou no Cruzeiro, que é profissional do Sub-20, e aí ajudou no time principal, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, com o Paulo Autuori, com o Fernando Seabra. Tudo isso foi colocado à disposição do time principal, mas o Sub-20 também tem essa empreitada de Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é importante que esses profissionais cheguem até para fazer essa transição. O que seria essa transição? Mostrar o que foi feito, apontar caminhos em relação também a esse grupo de jovens atletas, jogadores que poderiam disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por isso é prioridade hoje a contratação de um técnico, muito mais do que um outro zagueiro, porque o Castan foi embora, do que um jogador para meio campo, do que um jogador para ataque, é definir esse treinador. E é interessante a gente falar isso, Cirilo, porque saiu o grupo do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o grupo 28, e aí o Cruzeiro estreia no dia 4 de janeiro contra o Palmas, uma partida às 3h15 da tarde, depois enfrenta o Nova Mutum, esse duelo às 5 horas no dia 7 de janeiro, e nessa primeira fase tem ainda a União Mogi, no dia 10 de janeiro, às 5h15. O caminho desse início do Cruzeiro na Copa São Paulo, e possivelmente com alguns atletas que estiveram no time principal. Um deles, o Fernando, deve participar desse time do Cruzeiro. Fico na dúvida se o Henrique Rodrigues vai descer para fazer a Copa São Paulo. Eu acho que o Japa não. Acho que o Japa e o Juan Santos, apesar de ter sido relacionado apenas uma vez para o time principal do Cruzeiro, no caso o Juan Santos, o Japa, entre aspas, já virou um titular dessa posição, o próprio Robert. Eu não sei se esses garotos vão descer. Eu acho que eles estarão muito mais integrados ao time principal. Por isso, Cirilo, há prioridade de definir esse técnico, porque ele vai chegar e vai receber essas informações da equipe que trabalha lá de maneira contínua no Cruzeiro. Boa, Emerson Pansieri. Alexandre Simões, indicativos para essa temporada foram dados aí quanto a técnico, mas o Cruzeiro acabou mudando um pouquinho de plano, né? Se falava de treinadores no começo do ano, técnicos estrangeiros, metodologia, depois foi para o Zé Ricardo até por uma situação de exclusão, né? Porque buscaram aí outras opções, várias opções à frente, chegaram ao Zé Ricardo no fim das contas, acabou terminando com o seu diretor técnico, que certamente é um cara
já mais adequado ao planejamento, à metodologia do clube. Desafios também para o Cruzeiro convencer um treinador a chegar a Belo Horizonte, fazendo parte do projeto, fazendo parte do que o clube prega como ideal para esse reinício de temporada, ainda um começo de projeto, terceiro ano desse projeto Celeste. Tudo bem, Simões? Bom dia. Bom dia, Cirilo, Pansieri, Léo, quem acompanha a gente. Olha, eu vou colocar primeiro a minha preocupação, que eu destaquei ontem no debate da TBB no YouTube, né, Léo? O Paulo Autori deu uma entrevista dizendo que o próximo treinador do Cruzeiro não vai ter a chave da toca. Sim. Trabalhar com um argentino assim é muito difícil, tá? Praticamente todos os treinadores argentinos que trabalharam no futebol brasileiro, eles tinham a chave do clube. E não só os argentinos, os estrangeiros, tá? Eles tinham a chave do clube. Então, o Cruzeiro precisa pensar muito bem nisso aí, para não chegar no meio da temporada e ter um reverso. Porque é uma característica do argentino, do português. O Abel tem a chave do Palmeiras, tá? O Pepa, pelo jeito, queria a chave do Cruzeiro. O manager. O Caixinha, a chave do Bragantino. Isso. Então, por aí vai. Então o Pessolano também, vou ser sincero. O Pessolano, Simões, tinha a chave do Cruzeiro. Tinha fazia o que queria. A gente fala em SAF, mas com todo o respeito ao profissional lá, e a gente tá no dia a dia, o Pessolano, a última palavra dentro do CT era dele. Montava o time do time que ele queria. Então, né? O Cruzeiro precisa pensar muito nessa história, o que é ter a chave, o que não é ter a chave, antes de contratar esse treinador, ver bem o perfil, conversar bem, estudar bastante para poder não acontecer o que aconteceu em 2023, que começou a temporada, viu que o treinador não dava, trouxe outro, ele queria a chave, mandou embora e correu o risco que correu na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação à Copa São Paulo, Cirilo, que o Pansieri destacou aí também, e eu não vou dizer isso só relativo ao Cruzeiro, eu vou dizer pro Cruzeiro, pro Atlético e pro América, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada porque todo ano é Copa São Paulo, é a esperança, é esse, é aquele. Quem da base jogou no Cruzeiro esse ano? E em qual circunstância? O Ian Lucas foi preterido, voltou a jogar porque não tinha ninguém para jogar. Né? O Cruzeiro saiu desfazendo de volante, não tinha outro. Não contratou ninguém. O Japa subiu na Bacia das Almas. O Robert foi sacado depois que perdeu aquele gol contra o Corinthians, voltou, fez um gol importantíssimo no Atlético, no América. Jogou porque não tinha ninguém mais para jogar, já tinha sido rebaixado, aí coloca os meninos lá para poder ver se resolve alguma coisa. Então, de Copa São Paulo, de base, eu vou esperar primeiro acontecer o que não vem acontecendo em Minas, que é se aproveitar a base da maneira como ela tem que ser aproveitada, para depois falar de Copa São Paulo. Mineiro vem aí, hein? A chance pra turma colocar os caras pra soltar no profissional aí, né? Porque não adianta nada fazer 50 gols na base se no profissional o entendimento é que o cara não serve. Léo Figueiredo, o que você tá aguardando sobre esses cenários aqui debatidos pelo Simões? E esse é um debate importante, porque pode chegar no meio do ano, você fala, o fulano foi demitido porque tinha problema de relacionamento, fulano tá fora porque discordava dessa decisão do clube, discordava disso, discordava daquilo. É um desafio importante se você quer manter essa metodologia, né, Léo? Bom dia, Figueiredo. Bom dia, Cirilo. Bom dia, amigos. Bom dia a todo mundo. Olha só, sobre o novo treinador do Cruzeiro, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o professor Alexandre Simões, porque o Cruzeiro precisa definir. O Cruzeiro precisa definir quem é que vai mandar. Se o Cruzeiro quiser um treinador de ponta, se o Cruzeiro quiser um treinador estrangeiro com características de fazer a gestão de tudo praticamente ali, o Cruzeiro pode fazer isso, vários clubes fazem isso, mas você traz um profissional capacitado para isso. Agora, se o Cruzeiro não quer um treinador, estilo Pepa, estilo Abel, estilo Sampaoli, treinadores que chegam e querem a chave do clube, como disse o Paulo Autori, então o Cruzeiro precisa de um treinador que aceite sim, né? Respeite muito a hierarquia do clube, que toque conforme a banda quer, mas aí é importante que a direção do Cruzeiro também se imponha, né? Porque nesse ano não aconteceu. Nesse ano a gente teve jogador afastado com Pesolano, a gente teve jogador afastado com Pepa, a gente teve jogador afastado com Paulo Autuori, ou seja, não era uma característica do Pesolano, ou do Paulo Autuori, ou do Pepa. Não, o Cruzeiro teve problemas com o seu grupo o ano inteiro. Cruzeiro teve talvez a sua principal contratação sendo afastada no meio da temporada, que era o Gilberto. Talvez seja o maior salário do clube. Depois o Matheus Pereira chegou aí, mas o Gilberto foi simplesmente afastado do grupo. O Wesley ficou de fora num momento decisivo. O Alisson foi afastado. Então, a direção do Cruzeiro, se ela não quer
um treinador que faça toda essa gestão, se ela não quer, como usou a expressão o Paulo Autuori, dar a chave do clube ao comandante, ao treinador, então que ela se imponha. Porque o Cruzeiro não pode ter problemas e ter prejuízo como teve, perdendo e afastando atletas por indisciplinas ou por problemas de grupo, sendo que o elenco precisava desses caras dentro do campo. Então a direção do Cruzeiro precisa. E acho que até antes mesmo de definir o treinador, o Cruzeiro precisa definir a sua direção. Porque tem muita gente ali e muita gente sem fazer nada. Tem muito nome, mas tem muita gente ali que não está ajudando. Então enxuga, investe no treinador, deixa o Paulo Autuori. O Paulo Autuori é muito competente. Autuori é diretor técnico. Agora, para você ter gerente, coordenador, isso, aquilo, amigo do Ronaldo e tal, enxuga e investe num bom treinador. Ou então vai ter que buscar treinador que aceite tudo isso, né? Aí vai buscar o Zé Ricardo de volta. Exatamente. Vai Aí trazer o Zé Ricardo de volta. Porque Assim, ó, vem cá, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Você vai botar o menino da base aqui. Porque o planejamento do clube é esse. Assim, porque o clube Mas não usou metodologia base é essa. nenhuma, né, gente? Hã? Vamos ser sinceros aqui. Quem que o Zé Ricardo usou da base? Não, mas quando Eu ele não vi. chegou, foi dito É, que... eu ouvi. Mas com o Zé Era pro Zé Ricardo, tanto Ricardo de gente colocar. voltou a jogar aí que não tinha condição de jogar. O Nicão é um exemplo. É, mas a Tava base... sumido no Cruzeiro, do nada voltou a ser utilizado em todos os jogos. A base mesmo, que é a premissa que o Paulo Autuori deixou claro, evidente, com letras garrafais na coletiva dele de última, inclusive, que ele falou isso todas as coletivas, né? Na última, ele deixou isso muito nítido, que o foco do Cruzeiro é usar a base. Ele usou isso de novo, lá no Mineirão, semana passada, faz uma semana. Amanhã faz uma semana. Se esse treinador não enxergar com essa cabeça, eu não sei o que vai ser. Mas aí tem uma questão muito importante, Pansieri. A base precisa ter qualidade. Não adianta colocar a base, porque é a base. Eu adoro também. Qualquer torcedor, qualquer comunicador, qualquer jornalista vai falar que a base é o que salva o futebol brasileiro. E é. Desde que tenha qualidade. Desde que ela tenha qualidade. Agora, a base do Cruzeiro, ela foi reformulada com a SAF, mas dificilmente, cara, em 1, 2 anos, você já vai ver retorno disso. O Palmeiras teve uma grande mudança na sua base, tá colhendo agora, nos últimos anos, mas ela mudou tem quanto tempo? Ah, tem muito tempo. Então, não adianta. Ah, o Japa é um bom jogador? É. Eu acho o Ian Lucas um bom jogador, eu acho que o Robert merece minutos. Agora, vamos montar o time em cima desses meninos? Não. Não tem Neymar no Cruzeiro, não, é? Então, porque se tivesse, já colocava. Aí não era treinador bom ou ruim. O fenômeno que tinha foi embora. Ou você acha que o Pepa, ele não colocava menino da base pra jogar porque ele falava, não gosto de jovem, eu gosto só de gente mais velha, então eu vou perder com esses caras aqui e não vou pôr os bons? Não, é. Se tem qualidade, joga. Agora, tem que ter qualidade. Como que mostra a qualidade? É na Copa São Paulo, é no Campeonato Mineiro, nessas oportunidades que os meninos entram e mostram. Agora, você vai no Campeonato Brasileiro, com o time prestes a cair, manda o Pepe embora porque ele não põe os meninos da base? Não, o time dele jogava bem, ué. Eu acho que o Mineiro tá aí, tá? Oportunidade de soltar a molecada, Pansieri. O Mineiro tá aí. É, mas fala. Mas quem fez o gol lá contra o Goiás foi o Robert, né, gente? Vamos esquecer disso, não. Porque teve um caminhão de gols perdidos no primeiro tempo. Mas ele fez um gol, Pansieri, muito importante. Parabéns, ótimo, que o Robert tenha mais. Mas aquele é o espaço para o Robert. O Robert não era para começar o jogo lá em Goiás, velho. E se a gente for olhar só por esse cenário de fez gol ou não fez gol, contra o Corinthians, aos 50 minutos, ele entrou sozinho na cara do Cássio e chutou no travessão. Ali era um 2-0 e voltou, na primeira rodada do retorno. E aí perdeu espaço, foi recuperar esse espaço só com a chegada do Autuori, né? Que foi da maneira correta. Sim. Sendo aproveitado quando precisava, entrando uns minutos, foi decisivo. É assim que funciona. A questão toda, né? A base, assim, é aquilo que é o lógico, né? Futebol não é ciência exata, a transição da base pro time principal, ela é muito difícil. Nem sempre o cara que é destaque da base vai conseguir vingar no time principal. Muitas vezes o cara que fez uma base, ok, no time principal que ele vai se destacar. Por exemplo, o Cruzeiro teve uma geração com 3 zagueiros chamados Vandercy, Arley Álvares e Célio Lúcio, tá? Na base, o Arley Álvares era o cara, o Vandercy era o outro e o Célio Lúcio era... Quem construiu história no Cruzeiro foi o Célio Lúcio. Ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, formando dupla de zaga com o Luizinho. O cara da base do Cruzeiro era o Arley Álvares. Vocês devem se recordar, um zagueiro que tinha um cabelo estilo... Eu não sei se Chitãozinho ou Chororó, mas aquele zagueiro estilo... Os mullets. Os dois. Que chutava bem, tinha liderança e tudo.
tecnicamente ótimo. O outro era o Vandercy. O Célio Lúcio era meio que o terceiro da geração. Quem vingou foi o Célio Lúcio. Então, mas é aí que eu tô dizendo, o Campeonato Mineiro tá vindo aí. Se começar o Campeonato Mineiro com os caras velhos, que ninguém confia... Aí os meninos não têm chance. O Mineiro está aí, o recado Exatamente. tá aí. É pra jogar contra os times do interior, é pra pegar umas 3 ou 4 rodadas, soltar, dar minutos. Não vai adiantar chegar no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e querer colocar os moleques pela primeira vez. Só que aí você vê o Japa, o que o Japa ficou nervoso no Clássico me impressiona, né? Porque ele entra na vaga do Kaique que tava voando, um dos melhores jogos do Kaique que eu vi esse ano. O Japa entra e quase faz gol também. O Kaique é da base, por exemplo. O Kaique é da base. O Kaique é um bom jogador da base. É um bom jogador. O Japa, o que o Japa fez, muito cara que tá aí pagando até mais caro pra ele, não fez. Então, mas não adianta chegar lá em março e querer colocar o cara pra estrear contra o Internacional. E montar bota no Mineiro. Seria Bota aí no Mineiro, gente. Se perder o Mineiro, no dia seguinte faz 2 dias. Se você montar um elenco, contando, eu vou montar um elenco aqui, que eu vou ter o Robert jogando ali na ponta como titular, eu vou ter o Japa como titular, eu vou ter mais um menino, saiu o Luciano Castan, eu vou dar uma oportunidade para um menino na zaga. Você não pode montar um elenco que vai disputar uma Série A em 2024 baseado nos garotos da base. Os garotos da base compõem um elenco. O Robert tem que ser o reserva do atacante ali pelo lado direito, eu acho que ele merece isso. O Japa pode ser um titular. Mas se o Cruzeiro contratar um meio-campo ótimo, o Japa é o primeiro a entrar ali quando precisar. Se ele for um fenômeno, ele vai conquistar o espaço dele. Exatamente. O Japa conquistou o espaço dele na reta E final. tem mais uma coisa sobre esse negócio de base. E não sou eu que estou falando, não. Foi o Lucas Silva que disse aqui, na Rádio Itatiaia, que a base do Cruzeiro precisava, que os garotos precisavam focar, porque a turma precisava levar a sério ali, porque estava todo mundo muito achando que estava tudo certo, todo mundo era só Messi ali. Quem falou da base do Cruzeiro foi o Lucas Silva, que é um cara que é, como o Cruzeiro diz, cria da toca, identificado com o clube, bom jogador e tem moral para tal. Então, ou seja, trabalha bem a base tem que ser usada assim. Quantas vezes eu pedi aqui pro Fernando ganhar mais minutos, né, nesse ano, mas é para ganhar minutos. Você não pode montar um elenco colocando a responsa em cima da base. A base precisa fazer parte do seu elenco. E não me parece que o Cruzeiro vai, né? Porque estão falando de investimento, né, Panceiro? Então, vai contratar jogador. Não é aquele grande investimento não, mas vai investir com certeza. O Cruzeiro vai trazer algumas peças com mais nome, né? Com mais lastro no futebol, essa é uma verdade. Agora o Fernando deve disputar a Copa São Paulo, essa é a informação. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, são 18 milhões de apostadores no mundo, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, e aí é lógico, né, esse treinador chega, vai dar uma avaliada também na turma, quem pode disputar, quem não pode, por exemplo, igual eu falei, o Juan Santos, eu acho que não vai disputar, o Japa também não, mas o Fernando jogou pouco, né, gente? Não faz sentido, por exemplo, você botar o Japa na Copa São Paulo. Nenhum. O cara jogou 5, 6 jogos no final do Brasileiro titular. Você vai botar o cara pra jogar a Copa São Paulo? Exatamente. Faz o menor sentido. Né? Fora que essa turma também não teve férias, né? Essa turma que subiu pro profissional. Então, essa é a ideia do Cruzeiro. Daqui a pouco tem mais do time celeste aqui no Rádio Esportes.